Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição de domingo aqui no GG, para a gente falar do principal que um time precisa ter para ser campeão: regularidade nos dois turnos. O Botafogo, que fez um primeiro turno muito bom, fez um primeiro turno muito regular, foi o campeão do primeiro turno. O Flamengo tem um jogo a menos, então não interessa, o Botafogo foi o campeão do primeiro turno. E o Botafogo vem fazendo um segundo turno tão regular quanto foi o primeiro. E aí fica a expectativa de o Botafogo, que está num viés muito melhor do que quando estava lá no turno, fazer um retorno ainda melhor. É possível? É possível, eu acredito, a gente vai falar, e os adversários estão tropeçando. O próprio Flamengo, que tem um jogo ainda a menos, tal, beleza, tem um jogo a menos, mas perdeu para o Corinthians, né? O Flamengo perdeu para o Corinthians fora, lá na Arena Itaquera, e o Botafogo venceu. O Botafogo foi lá em Itaquera e venceu o Corinthians. O Flamengo foi lá e perdeu, jogando aí com o Pedro, né? Teve alguns retornos. Então muita coisa pode ser diferente, sim, a nosso favor esse ano de 2024, e a gente vai comentar também sobre o adeus definitivo do Damian Soares. Pelo menos é o que dizem os jornais uruguaios. O Peñarol vai realmente adquirir Damian Soares. Bom, resta saber agora qual vai ser a compensação financeira, né? Porque de graça agora no Botafogo, nem injeção na testa. Mas a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Rodada do Campeonato Brasileiro bombando. O resumo da rodada do Brasileirão vocês vão acompanhar lá no nosso outro canal. 2 Toques, a casa do futebol. Aqui no GG é só fogão, é só Botafogo. Por isso que eu peço a você o seu like, peço para você se inscrever se não for inscrito. E já falei, né? Sorteio de ontem, galera que participou do Superchat e tal, até recebi um recado aí do José Antônio Meyer, uma galera, e aí, quando é que vai ser o sorteio? Amanhã a gente vai fazer o sorteio no Instagram, tá certo? Vamos fazer lá o sorteio, todo mundo vai acompanhar, o Michael vai postar lá no nosso stories do Instagram, e aí vocês vão saber quem foi o vencedor desse sorteio da camisa oficial da reserva do GG, tá certo? Aí vocês escolhem. E a Beatriz que ganhou ontem o brinde da GoCase, tem que entrar em contato com a gente, pode entrar pelo contato do Instagram também, tá, Beatriz? Esposa do Alisson, que ontem brincou de superchat de R$ 27,90, tá certo? Vamos lá, galera. Tudo que faltou no ano passado, regularidade nos 2 turnos, tá sobrando esse ano. É claro que não dá para comparar o Botafogo de 23 com o de 24, por isso eu falei pro torcedor, parem de comparar o Botafogo do ano passado com o desse ano, porque apesar de haver jogadores, né, que estão no Botafogo, que fizeram parte da campanha do ano passado, o time é completamente diferente, a cabeça desse time é completamente diferente, o percurso desse time é totalmente diferente. O Botafogo, para vocês terem ideia, ele já alcançou a pontuação que o time do retorno demorou um século para alcançar. O Botafogo já chegou aos 50 pontos e no retorno o Botafogo travou. De 2023, para vocês terem uma ideia. No retorno o Botafogo, nas 6 rodadas iniciais, só tinha vencido o Bahia. Só o Bahia. Tinha perdido todos os outros jogos e empatado com o São Paulo e com o Goiás dentro de casa. Né? O Goiás estava lá na zona de rebaixamento. A história é completamente diferente. A comparação que nós temos que traçar é como foi o Botafogo do turno. Esse Botafogo que terminou o turno na ponta, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou e quem estava lá na ponta era o Botafogo. Tá? Nós, no turno, perdemos para o Cruzeiro, emendamos uma sequência de 3 vitórias contra Goianiense, Juventude e Flamengo. Depois perdemos para o Bahia em casa e empatamos com Fortaleza fora. 10 pontos o Botafogo teve nesses jogos, 10 pontos. E aí, vamos colocar os mesmos 10 pontos, a diferença desses mesmos 10 pontos do retorno. O Botafogo também tem 10 pontos no retorno, perdeu para o Cruzeiro, ganhou do Goianiense, perdeu para o Juventude, ganhou do Flamengo, empatou com o Bahia e venceu o Fortaleza ontem. Então são 10 pontos nesses mesmos jogos,
só que com um viés de crescimento diferente do turno. Porque no turno nós havíamos tropeçado dentro de casa contra o Bahia e empatado contra o Fortaleza. Nos últimos 2 jogos, 1 ponto. Agora, nos últimos 2 jogos, 4 pontos. Vitória contra a Fortaleza e empate contra o Bahia, fora de casa. E teremos pela frente o Corinthians, que vem aí com alguns desfalques, né? Não sei se dá para chamar de desfalque, né? Mas o Corinthians que venceu o Flamengo. O Flamengo, isso eu já tinha falado para vocês, vai pipocar na arena, vai cair pro Corinthians. E caiu. Perdeu de 2-1 pro Operário, time do Corinthians. O Romero, que adora fazer gol no Flamengo, foi lá, entrou, 30 segundos em campo, fez o gol e o Flamengo deixa de pontuar. Então esse jogo a menos do Flamengo, ele não tem interferência em o Flamengo ultrapassar o Botafogo. Até porque o Flamengo já não joga mais com o Botafogo, também não tem o confronto direto. Tá? Então essa vitória do Corinthians foi ótima para nós, E agora o Botafogo vai dar aí descanso de 6 dias. Os atletas se apresentam amanhã, tá? Para reabilitação e tal, e depois folga de 6 dias. Tá certo, não adianta você fazer o cara trabalhar, forçar tal. Dá a folga, dá o descanso, o jogador volta feliz, volta alegre, empolgado, porque jogador, galera, quem convive, né, quem vive no meio, jogador gosta de jogar. Jogador gosta de jogar, ainda mais atuando num clube que paga em dia, paga bem e tá na ponta. Jogador gosta de jogar, pressão lá embaixo, porque na liderança do campeonato você vai leve pro próximo jogo, né? Então, tá tudo dando certo nesse momento pro Botafogo e o nosso viés nesse retorno, apesar da pontuação ser idêntica do turno, o viés é melhor. Partir para uma vitória contra o Corinthians e depois partir para a vitória para cima do Fluminense no Maracanã. Porque dá para ganhar esses 2 jogos. O Corinthians e o Botafogo tem que ganhar. O Botafogo tem um time muito melhor que o Corinthians. E o Fluminense está melhorando, né? O Fluminense está melhorando na tabela, fez algumas contratações muito boas, mas ainda assim o Botafogo é mais time, o Botafogo é melhor. Damian Soares pode realmente, finalmente, estar dando adeus, né? E realizar aí a sua vontade, que é jogar no Peñarol. Ainda não se sabe a condição, tá? Como eu falei para vocês, de graça o Botafogo não tem aceitado nem injeção na testa, mas a imprensa internacional já está repercutindo que amanhã Damian Soares pode estar se despedindo mesmo, no último dia, despedindo dos companheiros e rumando para o Uruguai. O Botafogo já tinha colocado, o Michael Martins trouxe aqui, né, uma condição. Né? Qual era a condição? Preferência de compra na joia uruguaia. Ou teriam que pagar a quantia, uma compensação financeira para o Botafogo. De graça não iria de jeito nenhum e não vai, tá? Então se o Peñarol já está dando como certa a contratação do Damian Soares, é porque ou vai desembolsar uma quantia para o Glorioso, ou realmente vai fixar ali preferência na compra da joia uruguaia. Das 2 formas a gente sai no lucro, porque o cara veio de graça. Sinceramente, eu não estou sentindo falta nenhuma. É cascudo, é experiente e tal, não sei o quê. Não estou sentindo falta nenhuma, porque o Matheus Ponte está fazendo o básico e a gente está pegando um lateral da Premier League. A gente está pegando um lateral de Premier League com 25 anos, que é ambidestro. Então, eu sinceramente não vou ficar lamentando. Já foi, para mim, a página virada total. Quem perde na sua carreira é o Damian, com possibilidade de ser campeão, né? Enfim, cada um com as suas preferências, cada um com as suas escolhas, apesar do caso do Damian Soares não ter sido bem uma escolha dele, mas enfim, o tempo depois vai dizer para vocês o que aconteceu, tá certo? Gente, plantãozinho curtinho, domingão, vamos curtir, né? Domingão na liderança, Flamengo tomando pancada do Corinthians, maravilha, né? Vamos curtir porque a gente merece. Beijo grande no coração de vocês, saudações alvinegras, fui.